Olá, seja muito bem-vindo ao Que Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e você está na nossa terceira aula de matemática e suas tecnologias. Essa aula nem preciso dizer que é super importante, né? A gente vai falar sobre grandezas e sobre as unidades de medida. Portanto, uma matéria ali que tem muitas questões aí na sua prova, mesmo numa aulinha muito curta. Então, é aquela aula que você não pode perder por nada. Anota tudo e estuda tudo que a gente fala em aula. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai estudar aqui sobre todo o conteúdo para a sua prova do Enseja. Antes de começar, por favor, não esquece, hein, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de dar o like, de comentar aqui embaixo, de compartilhar esse link aí nas redes sociais, de escrever um comentário, de qualquer dúvida, já sabe, tem meu WhatsApp pessoal aqui na descrição, muita coisa bacana na descrição aqui do vídeo. E caso você queira, você também pode se tornar membro, clicando no botão tornar membro aqui embaixo desse vídeo, beleza? Então vamos para a nossa aula e então vem comigo que eu vou te explicar tudo que cai dessa matéria que é bem legal. Então a gente vai falar sobre grandezas e unidades de medidas e é muito interessante, tá? O que a gente vai falar hoje, pessoal, está tudo dentro do Sistema Internacional de Unidade. Ele tem uma sigla, mas a sigla nem cai na sua prova, então por isso que eu trago o nome inteiro, tá bom? É o Sistema Internacional de Unidade, ele tem uma lista muito grande, tá bom? Então não vai pesquisar isso na internet, estudar todo o conteúdo que está lá, porque você está perdendo tempo. A diferença do que seus sonhos é justamente essa. Eu só falo em aula aquilo que cai. Então você está em aula porque já caiu em prova anterior e também está no seu material e está no seu edital. Pessoal, o Sistema Internacional de Unidade nada mais é do que um padrão escolhido pela grande maioria dos países, e claro, o Brasil também faz parte, onde a gente padronizou algumas medidas que a gente tem que medir. Então, dependendo da grandeza, ou seja, justamente daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer medir, a gente vai escolher uma unidade de medida padrão. Isso funciona para muitas vezes a gente poder conversar entre um local e outro, só que dentro do estudo da matemática, ok? Então, essa é a linguagem, digamos assim, é o padrão universal que os países escolhem dentro do sistema internacional, por isso esse nome, ok? De unidades. Bom, duas coisas você precisa saber. Primeiro, você precisa saber dessas grandezas, as unidades de medida e as siglas, porque isso cai na sua prova. Às vezes vem o nome escrito da unidade de medida, às vezes vem só a sigla e às vezes vem só a grandeza por padrão. Ele fala, na grandeza de acordo com o Sistema Internacional de Medida, e aí você tem que saber, tá, que para aquela grandeza você já parte desse princípio. A segunda coisita que você vai ter que saber é algumas transformações. Porque, claro, vamos supor, se você está falando de comprimento que é em metro, nem sempre a sua prova vai trazer em metro, ela pode trazer em centímetro, e aí você tem que saber transformar centímetro em metro, ou em metro em centímetro, ok? Então você tem que saber fazer essa transformação. Para nossa sorte, esses aqui são os principais que você tem que levar para o dia da sua prova, estudar e decorar, ok? Então a gente vai começar a falar dessas grandezas, então vem comigo. Primeiro delas, o comprimento, quando você quer medir alguma coisa, de um ponto A até o ponto B. Cuidado, hein? Não é comprimento, ok? Comprimento com U, quando você quer saudar alguém. Aqui é comprimento, quando você quer medir do ponto A até o ponto B. Por padrão, pessoal, pela nossa unidade de medida, de acordo com o nosso Sistema Internacional de Unidades, a gente vai padronizar em metro. E a sigla que nós utilizamos é o M. Ok? Então, se vier um número em M, o que é aquele M, Heitor, depois do número? Significa que está em metros, ou seja, ele está falando do comprimento. Tranquilo? Segundo, superfície em área. Então, toda vez que ele estiver falando, que atenção, hein, marca uma setinha porque é importante. Então, toda vez que ele estiver falando ali de superfície, que ele estiver falando de uma planta, de uma casa, de um apartamento, de uma área, de um terreno, é sempre isso que ele está falando, dessa grandeza. Qual que é a unidade de medida padrão? Metro quadrado. E qual que é a sigla que ele vai utilizar? Como é metro, pessoal, também, ele mantém o M, só que a gente está falando em área, tá? Então, a gente coloca o 2 aqui em cima, por isso que é metro quadrado. E só para você lembrar disso, então toda vez que vier uma área, a gente está falando de superfície.
Ok? Então, fórmulas de área, quando mais para frente a gente estudar fórmula de área, a gente está falando, analisando apenas figuras planas, ok? Aquelas que a gente consegue ver de cima. Faz de conta que isso é um drone e está vendo de cima, ok? Terceira grandeza, o volume. Aqui a parada muda. Por quê? Porque o volume, pessoal, ele é medido em metro cúbico, ok? Também é M, só que em vez do 2 é o 3. Então, o 3, o M com 3 em cima, significa metro cúbico. E isso serve para volume. Então, toda vez que ele tiver um objeto e quer saber a quantidade de coisas que cabem lá dentro daquele objeto, a gente está falando em volume. E aqui eu coloquei um cubo para você lembrar de cúbico. Então, toda vez que ele quiser fazer isso, você vai ter que multiplicar um lado com o outro lado com a altura. Por isso que, para dar toda a área que está aqui dentro. Por isso que é cúbico. Enquanto aqui na área, depois a gente vai ver com calma, relaxa. A gente só vai multiplicar esse espaço com esse lado, ok? São apenas duas. Por isso que é quadrado. Agora, a grandeza de massa, quando a gente quer pesar alguma coisa, a gente está falando de quilograma. Então, se você já foi no supermercado, se você já fez uma compra e já comprou algum produto, uma carne, um queijo, um presunto, você sabe que por padrão ele está em quilo. E ó, atenção, é o K maiúsculo e o G minúsculo, beleza? Enquanto o tempo é outra grandeza, também medido em segundo. Ah, não é em minuto? Não, cuidado, isso já é uma questão de prova. Ah, pelo Sistema Internacional de Unidade, a grandeza medida pelo tempo é em minuto. E a pessoa marcou que era. E não, em segundo, pessoal, atenção. E a sigla padrão, né, é o S, que é a primeira letra de segundo. Até aqui tranquilo. Estuda, decora e vamos avançar. Bom, algumas transformações que você tem que saber. Quando a gente está falando de 1 quilômetro, primeiro, né, quilômetro, a gente está usando geralmente para distância entre cidades, para distâncias maiores. Se fosse em metro, ia ser muito grande. Por quê? Porque o equivalente a 1 quilômetro representa 1000 metros. Então, para o número não ficar tão grande, distâncias grandes, a gente usa quilômetro. E cuidado que o contrário também é verdadeiro. Se ele falar 1000 metros, você tem que saber que equivale a 1 quilômetro. Já quando ele fala que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. E ao contrário, também é verdadeiro. 100 centímetros é igual a 1 metro. Aqui, ó, a gente já falou de quilo lá em cima, não é? Quando ele fala de 1 quilo, ele equivale à mesma coisa do que falar 1000 gramas. Com o símbolo G. Enquanto centímetro eu não falei, mas era cm, ok? E 1000 gramas equivale a 1 quilo, é a mesma coisa. E esses dois parecem simples, só que eu vi tanta gente errando na hora da prova, porque tudo, né, quase tudo aqui, ó, é 1 equivale a 100, equivale a 1000, equivale a 1000, e a pessoa fica nesse número na cabeça, e aqui esquece. Pessoal, 1 hora equivale a 60 minutos. Não é 100 minutos, cuidado, vi muita gente errando. Ou 60 minutos equivale a 1 hora, enquanto 1 minuto equivale a 60 segundos, e 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto, tranquilo? Por fim, pessoal, uma coisa que pode cair na sua prova, às vezes cai, às vezes não cai, mas você tem que saber, tá? Principalmente na prova de matemática. Porque se cair alguma coisinha de física em um dos eixos, a gente tem que saber isso aqui. Então presta atenção. Às vezes ele vai dar a pergunta em quilômetros por hora, não é em quilômetros, é quilômetros por hora, e ele quer a resposta em metros por segundo. Ou ao contrário, ele pode dar uma pergunta em metros por segundo e você tem que dar a resposta em quilômetros por hora. Então é o seguinte, você vai fazer as suas contas e vamos supor que deu a resposta em quilômetros por hora. Beleza. Como é que eu transformo para metros por segundo? Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você vai pegar o número que deu e vai sempre dividir por 3,6. Vitor, sempre? Sempre. E toda vez que a resposta sua der em metros por segundo,
você tiver que transformar em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Mais para frente, se a gente tiver tempo, eu posso até explicar no futuro por que esse número, tá bom? Mas se você for transformando, você vai chegar nesse valor. Então, para simplificar, quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Sempre por sempre. Decora isso e guarda no seu coração para a tua vida. E não misturem área com volume, ok? Eu pus os desenhos justamente para você não confundir. Lembra, comprimento é em metro, massa em quilograma e tempo em segundo pelo Sistema Internacional de Unidades. E 1 quilômetro, 1000 metros, 1 metro, 100 centímetros e 1 quilo, 1000 gramas. Não esquece isso. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui a nossa aula de matemática e suas tecnologias. Muito obrigado por ter assistido. Não esquecem de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de dar o like, de comentar, de compartilhar o link aí nas suas redes sociais, de comentar aqui embaixo. Então participa bastante, dá uma acessada aqui na descrição do vídeo e qualquer dúvida é só falar comigo. Forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.